Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de EFT, Eliminando a Procrastinação. Eu sou a Márcia Chagas, do blog naturpurpura.com, e eu estou gravando vários vídeos para falar de terapias, para falar de práticas para vocês praticarem no cotidiano. E hoje eu estou trazendo aqui esse curso que vai falar um pouquinho sobre EFT e procrastinação. Mas o que nós vamos ver aqui nesse curso? A gente vai ver o que é EFT, quais os benefícios que ela traz para a nossa saúde e como que nós podemos utilizá-la no cotidiano. Mas, afinal de contas, o que vem a ser procrastinação? Procrastinação é aquela velha mania de deixar as coisas para lá. É uma pia de livros que está ali para ser doada e que a gente esquece. É um guarda-roupa que está entulhado de roupas que a gente não usa há mais de meses e que está ali no canto sem a gente ter um tempo para mexer. É uma marcação de um exame. São coisas importantes às vezes, até para a nossa saúde, que a gente vai abandonando para lá. E quando a gente vê, o tempo foi passando e a gente se sente frustrado, porque a gente não consegue executar aquilo que tem que ser feito. E essa então é a famosa procrastinação, deixar as coisas para lá. E deixando e acumulando, eu vou fazer amanhã. E aí a gente vai empurrando as coisas e a gente deixa de fazer coisas importantes para a nossa vida. Aí hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica muito bacana. Essa técnica, ela surgiu nos Estados Unidos há uns 30 anos atrás. Foi um psicólogo americano que já tinha uma certa experiência com medicina chinesa, trabalhar as energias do corpo, 5 elementos. E ele fazendo uma experiência com uma paciente dele, ele percebeu que ele poderia associar a acupuntura e a fala das emoções que nos incomodam. Aí ele criou uma técnica que na época recebeu o nome de Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento. E a partir de lá ele foi desenvolvendo a sua pesquisa, ele ajudou muitas pessoas a desbloquearem medos, conflitos internos e muitas outras situações com o simples tapoteamento de pontos de acupuntura aqui ao longo do dorso e falando das emoções que incomodavam aqueles pacientes. Depois, com o passar do tempo, um outro americano também se interessou por essa técnica e ele começou a fazer novas experiências, começou a divulgar isso para outras pessoas e com o passar do tempo ele percebeu que poderia simplificar também um pouco essa técnica e ao mesmo tempo fazê-la ser mais abrangente para muito mais pessoas. E foi aí que Gary Gray que ele criou a EFT, Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional, que consiste simplesmente em tapotear alguns pontos de acupuntura ao longo do dorso e falar das emoções que nos incomodam. Mas o que a EFT tem a ver com procrastinação? O que a EFT pode fazer com a história da procrastinação? Então, quando a gente tem todas essas informações internas de abandono de coisas que a gente poderia fazer e deixa para lá, a EFT ela pode nos ajudar, porque ela vai internamente desbloquear esses canais de meridiano de acupuntura e ao mesmo tempo vai fazer uma libertação daquela emoção, vai nos deixar muito mais cheios de energia e cheios de vontade para assumir responsabilidade da nossa vida e seguir as nossas coisas, melhorando um pouco todos os campos da nossa vida. Mas como é que eu faço para
usar essa EFT no cotidiano. A EFT é assim, ó, você pensa na emoção que está incomodando, você observa essa emoção, você olha qual ponto do corpo essa emoção se manifesta quando você se depara com ela, e ao mesmo tempo você dá uma nota para a intensidade dessa emoção. Um exemplo, por exemplo, eu tenho lá na minha casa, não, vou dar um exemplo simples. Há muito tempo que eu venho com vontade de gravar esses vídeos para vocês. Mas aí o que acontece? Eu sempre fiquei deixando para lá, eu sempre fiquei achando que não estava bom, eu sempre fiquei achando que não era a hora de gravar os vídeos, e isso foi se prolongando, e eu percebi que estava atrapalhando o meu projeto de fazer esse trabalho muito legal aqui, de trazer essas informações para vocês. E aí, então, eu pego essa informação, eu tenho, ou pode ser um medo, ou pode ser uma preguiça, ou pode ser um incômodo, vergonha, ou medo de aparecer diante das câmeras. Eu pego tudo isso, escolho uma dessas emoções e começo a fazer a prática. A princípio, você bate num pontinho aqui na mão, que se chama o pontinho do karatê, e aí você cria uma frase que vai falar assim: mesmo que eu sinta essa preguiça de fazer esses vídeos e eu sempre estou deixando para lá, eu me abro a possibilidade de me aceitar profundamente, completamente. Mesmo que eu sinta essa preguiça, eu me abro a possibilidade de me aceitar assim mesmo. E aí, depois a gente começa a bater nos pontos de acupuntura aqui no topo da cabeça e vai repetindo as frases. Eu sinto essa preguiça, eu sinto essa preguiça. Tem muito tempo que eu tenho vontade de fazer esses vídeos, mas eu fico com preguiça, eu sempre deixo para lá. Eu sinto essa preguiça, eu fico com muita preguiça só de pensar que eu tenho que fazer esses vídeos. Eu sinto um incômodo muito grande em pensar em fazer os vídeos, eu sinto essa preguiça, eu sinto essa preguiça. E aí depois, quando você fez duas rodadas ou 3 rodadas, ou pode ser também contando uma história de como aquela coisa tem incomodado você, aí você fecha os olhos, respira fundo, entra em contato com essa emoção internamente. Por que fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos, você olha para dentro de si mesmo e observa o que está lá dentro, o que está incomodando, como é que essa emoção bate para você. E aí você fecha os olhos, observa um pouquinho e observa se existem alguns pontos no corpo que se manifestam, se tem alguma informação que vem na sua mente naquele momento, e a partir daí você pega essa nova informação e começa tapoteando novamente os pontos e repetindo as frases a respeito daquele assunto que está incomodando. Simples assim. Então, essa técnica, ela tem os mesmos princípios da acupuntura e ela vai nos meridianos de acupuntura e vai desbloqueando a energia que circula dentro desses meridianos, ela fica bloqueada por causa das emoções que nós deparamos com elas no nosso cotidiano. E aí, quando você tapoteia esses pontos, você vai desbloqueando esses canais de energia e se sentindo em paz, se sentindo bem e melhorando a sua performance no cotidiano. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar esse vídeo aí, comentem, curtam, deixem suas perguntas, deixem
cursos que talvez eu possa fazer aqui dentro da EFT para ajudá-los. E agradeço esse momento e um grande abraço para vocês.